tudo bem? É um prazer receber você aqui hoje para acompanhar o Papo ESG, o videocast criado pela Bion para promover discussões sobre a agenda de sustentabilidade corporativa e ESG. A nossa ideia é trazer aqui conversas relevantes sobre essas temáticas tão presentes no mundo das empresas e ajudar as organizações a evoluírem nas suas jornadas de amadurecimento em sustentabilidade e temas ambientais, sociais e de governança. No dia de hoje a gente vai começar com uma discussão muito relevante sobre diversidade, equidade e inclusão. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados e convidadas, mas quero primeiro falar sobre quem eu sou. Eu sou Danilo Maeda, head da Bion, sou um homem branco, de cabelos cacheados, de ascendência branca e amarela, e estou hoje com uma camisa verde de botões brancos. Quero apresentar aqui então as pessoas que a gente trouxe para essa conversa, que com muito prazer, com muita alegria, a gente inaugura aqui o nosso videocast. A primeira pessoa que eu vou convidar e pedir para se apresentar também é o Luiz Eduardo Pedrosa, sócio-diretor da Aldima. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou o Luiz, sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, e estou vestindo uma camisa branca de botão. Boa. Também quero dar as boas-vindas aqui para Letícia Rodrigues, companheira, amiga já de algum tempo, né, de projetos em conjunto, que é sócia fundadora da Tridiversidade. Oi, é um prazer estar aqui. Eu sou Letícia Rodrigues, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Eu uso óculos e hoje eu estou com uma camiseta preta. Boa. E também quero chamar para a mesa aqui, para se apresentar, a Mayara Teodoro, que é head de diversidade do Grupo FSB. Obrigada, Danilo. Eu sou a Mayara, eu sou uma mulher negra de cabelo crespo e black. Eu estou usando uma blusa vermelha com botões brancos. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente hoje. Prazerzão receber e bater esse papo. A ideia é que a gente converse realmente aqui à vontade, apesar dos microfones e das câmeras, né? Então, eu queria começar falando sobre o tema que eu acho que é muito relevante, né? Que é a relação especificamente de ESG e diversidade. A gente, em alguns casos, né, eu quando estou lá nas consultorias, ouço muito como se fosse ESG uma listinha de itens que você precisa resolver, né, e como se fosse a mesma lista para toda empresa, o que não é verdade. Mas quando fala do pilar social, o tema da diversidade sempre aparece. Eu queria aprofundar isso com vocês hoje e entender um pouco mais no específico, né? Por que essa agenda é tão relevante e tão presente ao ponto de que qualquer empresa que fala de sustentabilidade corporativa acaba falando de diversidade, equidade e inclusão também. E eu queria dar a oportunidade do Luiz começar com essa resposta para já contextualizar um pouco de algo que a gente fez aqui na abertura, que pode não ser tão comum quanto deveria na maioria dos eventos, que é a audiodescrição, né? Essa coisa da gente ter se apresentado explicando um pouco dos aspectos visuais de como nós estamos aqui nos colocando hoje. Pode assumir, Luiz. Não, com certeza. Acho que no fim das contas a gente está falando de empatia. Quando você fala de gente, é você de fato ter o olhar atento e a escutativa para o próximo. Foi exatamente o que a gente fez. A gente talvez não tenha uma deficiência visual, mas a gente se descreveu porque tem pessoas que têm necessidades diferentes da nossa. Isso é empatia, isso é diversidade, isso é inclusão. Então esse tipo de pensamento ele permeia iniciativas sociais, ambientais e de governança. Mas eu volto até uma casa. A gente, na verdade, tem gente que acha que ESG é novidade. Só que o termo já vai fazer 20 anos. Em 2025, a alcunha ESG completa 20 anos. Muita gente desconhece. Teve uma pesquisa da CNI em 2021, na Conferência do Clima, que foi lá na Escócia, que entrevistou 500 industriais executivos. A gente está falando de C-level e direção. Esses 500 disseram, 72% na verdade, disse que desconhece ou conhece muito pouco sobre a pauta ESG. Você está falando de grandes empresas, de nível C ou direção. Então, desconhecem. Mas, por outro lado, esses mesmos 500 executivos, 80% disse que tem interesse e vê como uma pauta muito importante ou importante e que tem interesse em investir em ações nessa linha. Então, a gente tem no Brasil, especificamente, um cenário muito promissor. As empresas estão se aprofundando na temática e elas já sabem que isso é urgente. Muitas ainda não sabem por onde começar. Quando você fala de social, como você trouxe, especificamente, é ainda um lugar que muitas empresas não sabem nem por onde iniciar. Quando você fala de ambiental, de gestão de resíduos, você já tem uma maturidade maior. Governança também, em alguns casos. Mas o social, normalmente, ele fica de lado. E não pode, porque quem que, no fim das contas, aplica as mudanças e as inovações, tanto ambientais quanto de governança? As pessoas.
Então, realmente, o social ele tem que estar no centro da discussão. Perfeito. A gente, recentemente, a gente fez um artigo, né, falando que gente é a razão de ser do ESG. Sim. Que até quando a gente pensa ali no conceito, né, a definição de desenvolvimento sustentável, ela não traz em si a palavra preservação ou a palavra meio ambiente. Desenvolvimento sustentável é atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade da próxima geração a atender suas necessidades. Não tem ambiente, não tem árvore, não tem preservação de recursos naturais. Tem atender necessidade de gente, de pessoas, né, das gerações. Você acha que as empresas estão entendendo esse recado, Letícia? As empresas estão começando a entender. O que eu entendo é que os executivos começaram a perceber, o Luiz trouxe aí que muitos já não sabem ainda por onde começar, mas entendem a importância e querem investir em ações, mas muita gente também está começando a entender que esse é um tema que não tem volta, né? Já é uma premissa, muitas vezes, de negócio, então vai permear o dia a dia das empresas, o dia a dia dos executivos, agora e sempre. Isso não vai mudar. Um outro ponto é que quando a gente fala especificamente sobre a questão de diversidade, Danilo, muitas vezes as pessoas acham que a gente está falando só do S. Então se a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, estamos falando do S, do ESG? Sim, estamos falando do S, mas é importante a gente entender que a diversidade e a inclusão também permeiam as outras letras, né? Tem várias visões, a minha visão é de que a diversidade e a inclusão também está na governança. A gente está falando ali de conselho, como que esse conselho está contemplando aí os grupos minorizados ou não. A gente está falando de integridade, de políticas que permeiam aí canais de denúncia e outros processos que estão envolvidos na governança. E muitas vezes a gente também está falando, às vezes indiretamente ou mais diretamente, de diversidade e inclusão nas questões do E também, quando a gente está falando de questões ambientais. Olha todas essas tragédias, né, ambientais que estão acontecendo aí, das chuvas, agora no litoral norte de São Paulo, e que todo ano acontecem no Rio, no Niterói, em outros lugares. Quem são as pessoas impactadas? Então, a gente está falando, sim, de diversidade e de racismo ambiental e de várias questões que envolvem as pessoas quando a gente está falando do E também. Então, esses executivos, essas organizações precisam entender que ESG veio para ficar e diversidade e inclusão também, permeando todas as letras. Não é à toa que o tema da justiça climática foi tão presente na COP27 ali no final de 2022, né? Talvez o grande tema do evento foi exatamente essa discussão sobre como conciliar a adaptação, a necessidade de mitigação dos impactos das mudanças climáticas com essa triste realidade de que os mais vulneráveis são os que também estão mais expostos aos problemas das mudanças climáticas e, pior ainda, são os que menos contribuíram com esse processo, né? Mayara, do ponto de vista das organizações, como é que você acha que o pessoal pode traduzir essa coisa que é tão complexa, né? Às vezes a gente está falando lá de mudanças climáticas, né, de eventos climáticos extremos, e as organizações às vezes podem falar, nossa, mas meu impacto nisso é tão pequeno, né, e o problema da desigualdade no Brasil é estrutural, tão grande, tão histórico, que talvez uma organização fale, nossa, mas eu tenho tão pouco a contribuir. Como é que as empresas podem, né, entender o seu papel e fazer realmente uma parte nesse desafio? Importante, Danilo. Acho que a Letícia já trouxe um pouco, né? Quando a gente pensa o tema de diversidade, ESG é um tema que veio para ficar, não tem para onde fugir. As empresas que, de alguma forma, não se adaptarem ao tema, não tratarem o tema diretamente ou indiretamente, de alguma forma, vão perder valor no mercado, vão deixar de ser competitiva, porque cada vez mais você percebe que clientes estão pedindo, né, principalmente aqueles que já têm um engajamento na pauta de diversidade ESG muito forte, eles começam a transpor essas ações para os seus stakeholders, né? Então, eles começam a exigir cada vez mais que meu parceiro também esteja envolvido nesse tema, né? Porque não adianta eu estar fazendo e meu parceiro não fazer nada, né? Então, acho que é uma preocupação de que se eu estou fazendo, eu quero influenciar a minha cadeia para fazer. E aí, quando a gente pensa as empresas, né? Esse olhar assim, caramba, né? Eu vou fazer, como é que eu... Onde eu começo, ou de que maneira eu posso ajudar, né? Qual é o meu papel? Obviamente que as empresas não têm como dar conta de todos os problemas que a gente tem enquanto sociedade, né? Mas eu acho que é um papel super importante e relevante das empresas, de alguma forma,
se sentirem tocadas a influenciar. Então, quando eu penso diversidade, eu vou trazer cada vez mais representatividade de grupos subrepresentados, né, dentro desse universo mais corporativo para dentro da empresa. Eu vou influenciar através de alguma ação, né, dentro de SD, dentro da pauta como um todo. Então, existem várias frentes que as empresas podem atuar e algumas são muito pequenas, né? Quando eu abro um processo seletivo e eu começo a estimular que pessoas diversas façam parte da minha empresa, eu já estou, de alguma forma, cumprindo com esse papel de influenciar a cadeia e a sociedade, né? Então, as ações, às vezes, são muito pequenas, mas que causam uma transformação muito grande. Legal. É legal pensar sobre isso, né? Que o grau de comprometimento, o tamanho da sua iniciativa vai ser proporcional ao tamanho da sua organização e do seu impacto. Isso ajuda, às vezes, a pôr os pés no chão e mostrar que é possível agir, né? Você tocou num ponto que eu acho que é um gancho para a gente falar de um outro assunto aqui. Eu queria começar com a Letícia, esse próximo, que é a questão do comportamento das cadeias de valor e de como um stakeholder vai influenciando o comportamento do outro. Qual que você acha que tem sido o grupo de stakeholders que tem feito mais pressão para as empresas acelerarem essa agenda? E depois eu vou querer ouvir também se você acha que é sob pressão ou por crença. Por que as coisas têm acontecido? A gente percebe que estão acontecendo numa velocidade maior do que, 10 anos atrás. Mas de onde vem, então, esses vetores que têm feito a mudança acontecer? Vou primeiro responder essa, tá? A gente, até na metodologia da TRID, como que a gente vai fazer esses projetos de transformação cultural, a gente sempre traz que o primeiro passo é entender qual que é a motivação. Para que aquela organização quer fazer essa transformação, quer investir nisso, e aí tem vários motivos. Pode ser por pressão da sociedade, pode ser para cumprir uma TAC, que já teve algum problema, então aí tem que endereçar até publicamente, para não ser multada, etc. Pode ser para cumprir questões legais, como a cota, pode ser por uma questão de que tem algum executivo ou uma executiva que tem alguma questão pessoal, então traz essa pauta de uma maneira mais forte por conta da vida pessoal também, pode ser pelo cliente, pode ser pela sociedade, que já está exigindo uma determinada especificação ali naquele produto ou uma forma de ser produzido. E pode também ser algum problema que já aconteceu e que é uma crise que a empresa está enfrentando e ela precisa se transformar muito rapidamente. Então, os motivos são vários. Mas os que a gente tem visto mais, né, enquanto consultoria trabalhando com várias indústrias diferentes, é que a livre e espontânea pressão ainda continua sendo uma das formas mais ativas aí para poder fazer as empresas e as organizações entrarem nesse mundo do ESG e da diversidade. Tem alguns setores que já não tem mais como não ter essas questões de diversidade, inclusive para participar de BID. Então, eu quero trazer o exemplo aqui dos escritórios de advocacia, que a gente tem percebido uma transformação gigantesca nos últimos 2 anos, um pouco mais, no perfil dos escritórios que estão buscando as questões de diversidade, inclusão e de ESG. Antes eram os maiores, né, os que já têm um processo de governança muito estruturado. Hoje não, para participar de um BID, o escritório tem que preencher um formulário falando quantas sócias, qual a representatividade de sócias, quantas mulheres tem, qual é o censo demográfico que envolve aí pessoas negras, outros grupos. Então, esse é um setor que eu acho que está sendo muito afetado. E outros prestadores de serviço de forma geral. Então, as indústrias, as empresas maiores, as multinacionais, já estão um pouco mais avançadas na pauta de ESG e diversidade, e por isso elas exigem dos seus fornecedores que tragam isso junto. Então, quem presta serviço para esse tipo de empresa maior e multinacional está tendo que correr atrás de uma forma mais rápida, está precisando se transformar. E eu estou percebendo que estão, sim, né, vindo atrás. Algumas percebem tudo isso e entendem o propósito, outras querem simplesmente uma ajuda ali para poder preencher esses formulários, mas aproveitam tudo isso para depois entender que existe um passo seguinte também de uma transformação cultural que precisa acontecer. Legal. E aí eu queria passar agora para vocês para ouvir se vocês percebem esse movimento como um movimento no ponto do que a Letícia tocou, né? É por bem ou é por mal? Ou seja, é por pressão ou é por crença? É uma pergunta que talvez não tenha uma finalidade muito grande, mas é uma curiosidade da gente entender como o mercado vem se movimentando. Sim. Porque no fim do dia o que a gente deseja é que se movimente, né? Que as coisas aconteçam por um motivo ou por outro. Mas entender o porquê também é relevante para a gente visualizar quais podem ser os próximos passos. Com certeza. Você quer falar? Posso falar. Com certeza. Até pegando o gancho da Letícia, a gente tem... Vamos separar em 2 grandes grupos as empresas, né? Acho que vão pelo amor e pela dor. Pela dor, ela é obrigada, ela não tem escolha. Ela foi autuada, ela recebeu uma multa, ela recebeu uma denúncia, enfim. Ela vai ali remediar um problema que já aconteceu.
Do outro lado, a gente tem as empresas que se previnem, que pensam ali numa visão mais macro, que já pensam no longo prazo. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de ações de diversidade, a gente não está falando de uma ação que às vezes vai ter um retorno imediato. E esse retorno nem sempre é financeiro. Você pode ter um retorno, às vezes, de marca empregadora. Quando que isso vai impactar no seu bottom line? Talvez isso nem impacte, mas não quer dizer que você não pode fazer. Então, um dos desafios é como fortalecer a agenda ESG para mostrar que ela não pode estar exclusivamente atreladas a indicadores financeiros, porque nem todas as ações vão trazer resultados financeiros, e tudo bem. Acho que esse entendimento é um desafio para quem trabalha com ESG. E a outra questão é a questão da governança. Se você tem, a Letícia citou, por exemplo, você tem um líder ou uma líder que tem uma causa própria e por isso ela advoga em prol daquela causa específica. Que bom, mas quando essa líder sai, isso não vai ter continuidade. Quem faz essa continuidade é a governança. Sem governança, a gente até comentou isso aqui, é como um prédio sem fundação. No primeiro tremor, na primeira troca de liderança ou uma troca de uma agência, por exemplo, tudo desaba. Aquele esforço todo que você fez, às vezes, por anos, investiu ali uma série de recursos, isso vai por água abaixo. Então, é muito importante a ESG, essas ações de diversidade, estarem na governança e serem uma diretriz estratégica da empresa. Senão, isso não tem continuidade. A gente está falando sempre de longo prazo. Concordo 100% com o Luiz. E acho que colocaria aqui, né, que eu vejo 2 pontos super fundamentais. Primeiro que você tem, dentro das empresas, funcionários que, de alguma forma, são vinculados a alguma dessas agendas, né? Então, você tem funcionários que compõem algum desses grupos subrepresentados no universo corporativo. Então, você tem a pressão desses grupos que começam a se unir, né? E aí está incomodado quando você entra na empresa e não consegue se enxergar. Então, muitas empresas começam esse movimento muito oriundo de funcionários que estão incomodados e querem, de fato, promover essa transformação. E você tem também um movimento de mercado, né? Você tem a Bolsa Americana, que é uma das maiores, responsável ali pelas empresas de tecnologia, como Google, Amazon, estipulando que os conselhos de todas as empresas listadas nessa bolsa precisa ter diversidade no seu conselho, né? Então, acaba que, indiretamente, as empresas precisam cumprir o tema e aí, para isso, acabam aproveitando o gancho de que é um tema que já está dentro do mercado e colocando ele em prática, né? Mas, como o Luiz falou, a gente não pode ter o tema vinculado a uma pessoa, porque acontece isso muito dentro de diversidade, né? Você atrela o tema ali àquela pessoa, que é a que gosta, que tem alguma vinculação pessoal, e aí aquela pessoa ali toca o tema maravilhosamente bem. Quando ela sai, acabou, ninguém sabe para onde a gente vai. Então, o tema de diversidade ele tem que ser pensado como uma estratégia de negócio, né? Como um fator competitivo. Se eu estou envolvido com o tema de diversidade o meu concorrente não, provavelmente a minha chance de ser escolhido pelo mercado, tanto pelos clientes como por funcionários, é muito maior, né? Porque a gente percebe que cada vez mais as pessoas também estão olhando isso, né? Eu vou entrar numa empresa, eu quero estar preocupada se essa empresa promove um ambiente minimamente acolhedor, minimamente diverso, minimamente seguro, né? Então, quando eu vou lá, né, uma das coisas que eu olho além do salário, além dos benefícios poxa, deixa eu ver qual é a preocupação dessa empresa em relação à temática de diversidade, de ESG, né? Das temáticas como um todo. Então, você percebe que o tema de diversidade deixa de ser uma escolha e passa a ser algo quase que obrigatório, né? A empresa precisa, de alguma forma, tocar nesse tema para atender tanto demanda interna quanto demanda externa. Perfeito. Até porque você tem um ativo de percepção para os diversos públicos, né? Então, empresas mais diversas são mais bem percebidas, mas também são empresas que entregam melhor, né? Então, do ponto de vista, mesmo que eu seja aqui um cara extremamente pragmático e sem coração, eu deveria promover diversidade na minha organização para obter melhores resultados, para ter melhor capacidade de inovação, para responder melhor às demandas sociais, que são diversas. Os riscos e as oportunidades que emergem são muito diversificados, que eles têm a ver com as expectativas desse monte de tipo de gente que vive na nossa sociedade, né? Se a gente vai aqui para a rua, a gente convive com gente muito distinta. E esse ponto me leva para a próxima pergunta, que é exatamente as diversidades que tem dentro da agenda de diversidade, né? Que também às vezes gera um certo incômodo, pelo menos em mim, o quanto que no mundo corporativo muitas vezes parece que a gente só tem 4 tipos de diversidade, né? Gênero, pessoas com deficiência, orientações sexuais e etnia ou raça, né? Mas a agenda de diversidade, que remonta lá para a coisa dos direitos humanos, traz muitos outros vieses de diversidade. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco de como vocês entendem os próximos passos dessa agenda. Pessoalmente, eu tenho visto a agenda do etarismo se estabelecer com um pouco mais de força.
um pouco os neurodivergentes, né, do qual eu faço parte como uma pessoa autista também, se colocando um pouco mais, mas me parece que vários outros grupos minorizados ainda têm dificuldade de acessar o debate. E às vezes você corre um risco de ter uma dupla punição, né? Porque os grupos que conseguem se organizar, se colocar na sociedade, são grupos que conseguem se ver representados nas estratégias corporativas. Aqueles grupos que não têm tanta força de mobilização ficam invisíveis duas vezes. Porque ele está excluído, né? Está minorizado, e ele não conseguiu se mobilizar para que a empresa reaja e o coloque para dentro dos processos. Quais vocês acham que deveriam ser os próximos passos dessa agenda para que ela seja mais ampla, mais diversa, mais inclusiva, olhando para outros grupos que não estão tão presentes? Quer começar, Mai? Bom, Danilo, eu acredito que quando a gente olha os grupos de afinidade, né, os grupos de trabalho, né, existem alguns que ganharam mais protagonismo diante do dinâmica do próprio mercado, né? Você tem o grupo de gênero ali que foi um dos primeiros que de alguma forma iniciou, né? Porque todas as empresas começaram a perceber a ausência de diversidade de gênero dentro, né? Principalmente da alta liderança. E aí os outros foram seguindo, né? Acho que de acordo com a própria demanda do mercado. E aí o que eu percebo é que hoje, né? A gente tem aí 4 grandes temas que são os mais trabalhados, mas que tem outros que a gente trabalha muito pouco. Não sei se por falta ainda de conhecimento suficiente do mercado em relação a esse tema, né? Então, o tema do etarismo é um tema que algumas empresas já trabalham, mas ainda assim é um tema que carece de atenção. Tem o tema também de diversidade religiosa, né? Algumas empresas já estão falando sobre isso, mas eu acho que as empresas precisam ainda ter maturidade nos outros para falar desse, né? Porque alguns temas envolvem pontos muito sensíveis da sociedade, né? Quando a gente pensa diversidade religiosa, a gente está falando aqui muito de cultura. Os outros também, né? Mas esse em específico, a gente está falando ali de cultura, que é uma coisa talvez mais complicada. E também tem aquela diversidade socioeconômica, né? Você tem ali pessoas oriundas de diversos lugares da sociedade e que de alguma forma se relacionam dentro desse ambiente corporativo. Eu acredito que esses temas de alguma forma já estão presentes dentro da empresa, porque a gente não pode deixar a gente não pode pensar esses temas separados, né? Acho que a gente acaba caindo muitas vezes no erro de ver os temas, né, cada um na sua caixinha, né, e na verdade não, né, eu sou uma mulher negra, eu sou um homem branco, mas eu sou neurodivergente, então dificilmente você está atrelada a uma única realidade, né, eu sou só um homem branco, não, mas você é um homem branco assim, ou você é uma mulher negra assado, então você tem sempre N cruzamentos, né, então acho que de alguma forma a gente já toca, mas acho que precisa ainda maturidade suficiente das empresas e do próprio mercado para lidar com esses outros temas. Então, diversidade religiosa, o etarismo, né, que é uma coisa que está muito, muito presente, né? Inclusive, eu acompanhei um estudo que a gente tem uma tendência, enquanto sociedade, de inverter a nossa pirâmide social, né? Hoje a gente tem uma pirâmide composta, né, em sua maioria por jovens, e isso vai, de alguma forma, funilando, né? Mas a tendência do futuro é que essa pirâmide se inverta. Então, a gente tenha pessoas mais idosas, mais velhas, né? E jovens cada vez menos. Então, a gente tem que pensar, né? Acho que quase que urgente, como a gente vai dar conta disso. Porque a gente está... quando a gente olha para esse cenário, a gente percebe que daqui a algum tempo a gente vai ter menos jovens trabalhando e mais pessoas idosas, provavelmente, ali, né, no topo da pirâmide. Então, enquanto a gente, enquanto sociedade, como é que a gente organiza isso para dar conta dessa nova realidade, dessa nova dinâmica? Então, acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda, que a gente não tem aprendizado e maturidade. Acho que é um caminho muito coletivo das empresas e da sociedade também ali de conhecer mais e de se aprofundar em alguns temas. Legal. Queria ouvir você também, Letícia. Eu concordo com o que a Mayara trouxe. Eu pego o gancho dela para falar das interseccionalidades, né? Então, ela comentou um pouco de que as pessoas não são uma caixinha só. E o que eu percebo que no mercado, quem já está trabalhando diversidade e inclusão precisa investir mais em falar das interseccionalidades. Então, estamos fazendo, por exemplo, um programa de mulheres na liderança. De que mulheres nós estamos falando? Quem são as mulheres que a gente está conseguindo impactar
com esse programa dentro da nossa organização, né? Muitas organizações não estão olhando para isso e tem que olhar. Tem que entender. Se não olhar, tem algumas coisas que a gente não é intencional em olhar, a gente começa a fazer, a gente continua fazendo igual a gente sempre fez. Então, vamos olhar os programas de mulher na liderança, por exemplo. Quem está sendo impactada são as mulheres brancas, né? Na maioria das organizações. Então, a gente precisa muito mais do que expandir para trabalhar novos grupos, fortalecer os que a gente já tem, concordo completamente com a Mayara, a gente tem que amadurecer, mas a gente tem que olhar que dentro daquele grupo a gente tem vários grupos, a gente tem pessoas totalmente diferentes, pessoas que têm ali muitas interseccionalidades e pertencem a mais de um grupo ao mesmo tempo. Então, eu tenho visto, e a gente tem tentado cada vez trabalhar mais projetos que não são só de étnico-raciais, não são só de mulheres. Por que a gente não olha como um todo esses grupos, né, mais impactados na nossa sociedade, mais minorizados, para a gente trabalhar pessoas que são de mais de um grupo, né, fazendo aí diversos recortes. Legal. Vocês na Udima têm um olhar que acaba sendo mais direcionado para um grupo específico. Você percebe também essa questão da interseccionalidade como um vetor importante para o público que vocês acabam atendendo mais diretamente? Total. E até fazendo gancho com o que a Mayara falou, porque ela falou de etarismo, quando a gente fala de pessoas 60 a mais, por exemplo, e a gente estava falando muito aqui, discutindo sobre essa pessoa como colaboradora internamente, mas as empresas muitas vezes esquecem dela como cliente. O idoso, ele está cada vez mais conectado, ele vive cada vez mais, e ele está cada vez com mais voz, e ele sabe que ele tem os direitos dele que tem que ser respeitados. E ele tem poder de compra e ele tem o direito de ter acesso à informação, a produtos, a serviços que respeitem essa particular condição de idade dessa pessoa. Não necessariamente uma deficiência. Então, no caso da Udima, a gente está muito relacionado com pessoas com deficiência visual, mas também com idosos que têm alguma dificuldade de leitura e também com semi-analfabetos, que é um público que é um desafio você conseguir encontrar um espaço na interseccionalidade que a gente está falando aqui da diversidade. Porque são pessoas que podem ter 20 anos, 40 anos, 60 anos, podem ser negras, podem ser brancas, podem ser do Brasil inteiro. São pessoas, de novo, com poder de compra. Muitas trabalham. Você tem indústrias que têm um time operacional gigantesco, com milhares de colaboradores, que são analfabetos ou semi-analfabetos. Como é que você dá um treinamento para esse time? Você não pode fazer um manual, um PDF com um texto. Então, isso tem que ter esse olhar internamente, mas também como cliente. Acho que esse é um desafio para a gente realmente tentar encaixar todo esse público, e é realmente um desafio, não tem resposta, não tem certo e errado, é tentativa e erro. Acho que a gente tem que estar realmente tentando. Acho que fazendo um gancho, né, essas pessoas estão consumindo, né? A gente acaba esquecendo que eu, enquanto consumidora, eu vou procurar uma empresa que está preocupada com pessoas como eu. Então, né, esse fator cliente, ele é super importante porque ele é, de fato, algo que a gente tem que pensar. Eu estou pensando no meu funcionário, mas eu estou pensando que esse funcionário consome e ele provavelmente vai consumir produtos de empresa que se preocupem com o bem-estar dele, com o que ele representa como um todo. Legal. E aí, aproveitando que vocês estão me dando ganchos ótimos, né? Falar de consumo. Né? A gente, quando está conversando com clientes lá na consultoria, muitas vezes estou cansado de apresentar as pesquisas sobre consumo consciente, no qual as pessoas dizem que aceitariam pagar mais por produtos que elas entendem como responsáveis, dizem que boicotariam produtos que elas entendem como não responsáveis, mas muitas vezes a área de marketing do cliente vira para mim e fala assim: Danilo, muito bonita a pesquisa, essas várias pesquisas que você me mostra, mas na gôndola eu ainda não estou vendo isso. O comportamento do consumidor ainda parece pautado mais pela questão do custo, pela percepção de qualidade, pelo valor de marca, e esse senso de responsabilidade ainda não está tão presente. Em que medida vocês acham que essa equação está mudando? Eu gosto de brincar que na hora de decidir a compra a gente faz uma equação na nossa cabeça, né? Tem vários elementos na equação: preço, qualidade, marca e responsabilidade, a ideia do que tem por trás daquele consumo. Eu argumento sempre que esse último item pode hoje não ser o mais importante, mas o denominador dele na equação está crescendo, né? Então o multiplicador dele aumenta. É isso mesmo? Ou vocês acham que, na verdade, talvez seja um filtro negativo, né? A gente é capaz de boicotar uma marca que a gente veja como irresponsável, mas não necessariamente pagar mais por uma marca que tem os mesmos valores que eu?
Eu vou fazer um comparativo com a questão das pessoas também como funcionárias, como colaboradoras, né? Eu acho que sim, está crescendo muito e muito rápido as pessoas que estão usando isso na equação de tomar decisão. Inclusive, puxando um gancho do que a Mayra respondeu em outra pergunta, as pessoas também estão escolhendo onde elas querem trabalhar, né? Então, elas escolhem o que elas querem consumir e escolhem onde elas querem trabalhar. Eu já ouvi de várias pessoas de RH que elas são entrevistadas pela pessoa que ela quer entrevistar. Ela traz aí alguém para um processo seletivo e a pessoa vem perguntando: qual é o seu programa de diversidade? Quantas pessoas negras você tem? Elas estão só na base? Quantas mulheres na diretoria? Então, acaba que tem uma geração que está influenciando muito isso, né? Pessoas que estão chegando no mercado de trabalho agora, pessoas que estão chegando como consumidoras e como investidoras nesse momento, que trazem uma influência muito grande e um jeito diferente já de pensar. Então, eu vejo que isso está acontecendo sim. Então, se a pessoa, ela precisa do emprego e ela é capaz de entrevistar o entrevistador para entender se ela quer trabalhar ali, e aí eu sempre brinco, por exemplo, com alguns clientes, né, que falam: ai, como é que eu faço para contratar mais pessoas diversas? Primeiro, a pessoa precisa querer trabalhar ali dentro. Então, você precisa atrair essa pessoa. Ela precisa olhar e falar: opa, quero estar aqui, né? A mesma coisa o consumo, né? Então, sim, essa geração está chegando com tudo, influenciando muita gente e muita forma de funcionar e de pensar, de paz, de outras gerações que estão envolvidas ali com elas. É legal te ouvir porque tem uma questão da qualidade da pergunta também, né? Não é assim, você me faz aqui um logo com arco-íris e eu já acredito que você é diverso. Não, eu estou perguntando se você tem pessoas de grupos minorizados em papéis de liderança e em que porcentagem, né? É isso. E, gente, isso está comum, tá? Converse com pessoas de RH, recrutadores, atualmente. A gente tem tido vários relatos. Aproveitando o gancho da Letícia, acho que eu sou essa pessoa, né, que escolhe a empresa ou o serviço pelo quanto ele é ativo no tema de diversidade, né? Eu pagaria mais caro por um serviço porque a empresa tem ali uma vinculação com o tema. Não sei se responder se todo mundo faria essa escolha, mas eu tenho total consciência que o público hoje faz essa escolha no sentido quando ele decide boicotar uma empresa que não está de acordo ali com princípios básicos de diversidade, de direitos humanos como um todo, né? A gente percebe que hoje, cada vez mais, você tem empresas que precisam lidar com crises de imagem muito vinculada à diversidade, né? Vinculada a alguma situação que ocorreu ali. Então, você percebe que cada vez mais esse público tem influenciado, né? Esse público está preocupado, esse público está olhando, esse público quer consumir de fornecedores e de serviços que olhem para eles, né? Olhem para eles enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Então, acho que é um movimento muito natural que está acontecendo. Então, acho que sim, o público diverso, né? Os grupos subrepresentados ou as minorias, elas estão cada vez mais ativas enquanto poder de consumo, né? Enquanto grupo que tem poder de consumo, e eles estão cada vez mais escolhendo os seus negócios e os seus serviços de acordo com a vinculação desses com temas de diversidade, SG, meio ambiente. Então, acho que as empresas não têm para onde correr, né? Ou você fala do tema ou você fala. Não, e só para complementar o ponto que a gente falou de colaboradores, essas pessoas, na verdade, elas influenciam o consumo. Porque um colaborador que passou por um processo de employer branding, ele é super advoga em prol daquela marca, daquela empresa, ele influencia consumidores na sua família, seus amigos. Então, você tem um efeito aí dominó positivo quando isso tem, de fato, um trabalho de diversidade. No caso da gôndola, que é a provocação que os teus clientes te fazem, como a Mayara, eu imagino que a grande maioria talvez não pague a mais para ter, de fato, um serviço ou um produto de uma empresa que seja socialmente responsável, que tenha boas práticas ESG e etc. Mas, se você tem dois concorrentes com qualidade de produtos similares e preços parecidos, ele tende a escolher aquela empresa com a qual ele se identifica mais, que tem um propósito parecido com o dele. Então, isso é inevitável. Esse mercado, talvez, é uma ação de médio e de longo prazo, mas isso vai acontecer na gôndola. Exato. Você vai ter a concorrência, a gente sabe, o mercado faz exatamente isso. Nada como a concorrência. Isso faz o mercado se adaptar e realmente atender o que os clientes estão buscando, que é o que a Mayara trouxe. Eu acho até que os próprios serviços, né? Você percebe que hoje as empresas estão construindo e produzindo novos serviços de acordo com a demanda de mercado, né? Eu falo da minha realidade pessoal porque há um tempo atrás você não via, por exemplo, produto para cabelo cacheado, né? Cabelo crespo. Hoje você tem no mercado uma enxurrada de produto. Então, você percebe que as empresas estão se adaptando de acordo com a necessidade que vai surgindo, né? Então, acho que... Na verdade, uma necessidade que já estava ali e que não estava sendo atendida, né? Um mercado que no Brasil é de mais de 50% da população.
Exatamente. Acho que a gente percebe o quanto esse grupo influencia, né? Esse poder de escolha e do fornecedor, da empresa, né? Perceber que, assim, esse grupo está aqui, eu preciso atender ele de alguma forma, eu perco dinheiro, né? E como eu não quero perder dinheiro, eu vou atender, mesmo que seja ali diante de uma demanda forçada. Eu lembrei aqui de um outro exemplo, né? Não é só o que a pessoa vai escolher na gôndola, mas ela escolhe estar em alguns espaços que são mais inclusivos, onde ela vai se sentir bem. Ela escolhe comprar determinados serviços, quando ela vai pensar em turismo e tudo isso, né? Eu sou mãe de um adolescente, ia falar criança, mas nem é criança mais, 15 anos, quase 16, um adolescente com deficiência intelectual. E a gente, desde muito tempo, a gente começou a perceber que alguns espaços não são bons para a nossa família né? Então, a gente começou a sempre olhar isso, aí você lê review, você olha o que outras pessoas falaram, né? E você começa a fazer as suas escolhas com base em influência de outras pessoas que já vivenciaram e que vão falar mal ou vão trazer ali, que foi uma experiência bacana para famílias que são como a nossa, né? E aí você percebe, né, vivendo na prática, como alguns ajustes muito simples de se fazer, não custosos, poderiam abrir novos mercados para esses espaços, né? Isso eu consigo me identificar bastante, porque faço a mesma coisa pelo meu lado, pela minha condição de... Tem lugares em que simplesmente não funcionam, agridem, né, o nosso jeito de ser. Então a gente acaba fazendo escolhas e deixa de consumir, deixa de gerar valor naquele local, né? Mas falando desse engajamento das pessoas, eu quero trazer uma outra provocação. Aliás, só para complementar antes, acho que um outro ponto que é legal de trazer sobre essa questão do consumo consciente é que, de fato, que é a resposta que eu dou para os meus clientes, né? De fato, esse consumo está mudando. Mas tem um fator que restringe a velocidade da transformação, que são as restrições econômicas, financeiras, né? Então, na medida em que as pessoas têm mais possibilidade de fazer escolhas, essas escolhas são feitas. Mas para uma grande parcela da população, você tem ali uma necessidade a ser atendida. Então, aí o vetor de escolha fica muito claro, né? Eu vou no produto ou no serviço que cabe no meu bolso. Mas, né, no longo prazo, é muito o que vocês trouxeram de fato, um processo irreversível, a não ser que um outro lado se coloque na sociedade e consiga ganhar força. E tem algumas sementinhas que parece que estão surgindo ali, né? Dessa onda anti-ESG, né? Talvez no Brasil ainda não com tanta força, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê um movimento que já ganhou bastante tração, né? Teve capa da Economist rediscutindo os critérios ESG, a validade deles. Depois a gente pode ter um outro episódio aí para falar sobre isso, mas especificamente sobre a agenda de diversidade, que toca em questões culturais, em questões até ideológicas em alguns momentos. E existe algum movimento que parece que começa a ganhar um pouco de força de questionar a validade dessa agenda, né, do ponto de vista da capacidade dela de gerar valor nas empresas ou até da legitimidade das pautas sociais. Como é que vocês acham que isso... Qual que é a fotografia atual, né, do momento na nossa sociedade aqui brasileira e que papel as organizações podem ter para se colocar nesse ambiente que fica um pouco mais complexo? Eu não recebo pressão só de um lado. Às vezes eu faço uma campanha publicitária em que eu trago uma representatividade bacana para a campanha e posso sofrer críticas na internet sobre isso e depois eu tenho que tomar uma decisão se eu assino embaixo, se eu continuo com essa campanha ou se eu volto atrás, né? Como é que a gente pode decodificar isso para quem está dentro de uma organização? Quer começar, Mayara? Pode ser. Eu acho que é bem natural que isso aconteça, né? A gente vê um grupo dentro da sociedade que foi privilegiado durante muitos anos, né? E é muito ruim você perder o teu espaço, né? Você está ali, né, durante anos sendo favorecido de alguma forma, mesmo que indiretamente, porque tem essa preocupação, mas eu não sou responsável por algo. Você foi privilegiado, você recebeu, você teve acesso ao espaço que outros não tiveram. E aí o discurso da meritocracia sempre surge, né? Não, mas tem que ser meritocrático, porque é meritocracia, né? E eu sempre falo que a meritocracia, ela parte do pressuposto que todo mundo tinha que estar igual. E a gente vem de uma realidade social no Brasil, histórica, né? E acho que enquanto historiadora eu falo muito isso, que é desigual. Desde muito tempo é desigual, né? A gente construiu uma sociedade durante muitos anos através de trabalho escravo. Então, não é normal que a gente normalize isso, né? Que a gente ache natural essa desigualdade. Então, é natural que surja a galera ali que não concorda, que a meritocracia não pode ter cota, né? Isso é muito natural. É importante que as empresas entendam que quando ela decide investir em diversidade, vai ter o público contrário, né? Acho que ninguém consegue agradar todo mundo.
ela tem que estar muito consciente do porquê ela está fazendo aquilo. Por isso que é super importante ter o tema diversidade como estratégia de negócio, né? Porque se eu estou fazendo só porque é moda, quando eu tenho uma crise eu não consigo lidar com ela, eu não tenho condições de responder porque que eu estou fazendo aquilo, eu não tenho... A gente vê, por exemplo, casos de trainee, né? Que teve ali gente processando, mas não é justo, né? Quando você tem muita certeza do porquê que você está investindo naquele tema, você consegue lidar com uma crise, porque você entende que aquilo ali é importante, você traçou metas para o futuro, você entende que aquilo ali é um diferencial de negócio. Então, é muito importante que as empresas, quando decidem investir no tema de diversidade, de ESG, elas tenham em mente que isso é estratégia de negócio, né? É o que o Luiz falou da fundação. Se você não constrói uma boa fundação, quando vem uma crise, ela desaba. Então, é natural que haja gente contrária, é natural que pessoas usem argumentos que envolvam questões religiosas, culturais, né, de vivência particular de vida. Mas o que eu falo é que as empresas precisam ter muito claro onde elas querem chegar com o tema, e elas precisam entender que quando a gente faz uma ação, seja ela uma ação afirmativa ou não, a gente vai lidar com a crítica, com a galera que acha que a meritocracia deve prevalecer. E eu sempre respondo que a meritocracia ela prevalece quando a gente consegue colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Quando eu conseguir colocar todo mundo igual, aí eu posso usar o discurso meritocrático. Enquanto isso, eu tenho que ir tapando buracos, né? Eu remendo de um lado para garantir que todo mundo tenha a mesma oportunidade. Então, acho que é esse exercício que eu faço enquanto alguém que está ali atuando na área de diversidade, que está à frente, né, da temática dentro de uma empresa, dentro de uma agência enorme, né? Então, acho que tem essa preocupação de garantir, né, para a alta liderança do porquê que a gente está fazendo aquilo, mas também explicar para as pessoas que há, né, esse histórico que a gente acabou recebendo de anos de escravidão, de anos de desigualdade, e que a gente está tentando dar conta de alguma maneira, seja através de uma ação afirmativa, seja através de uma cota, enfim, a gente está tentando dar conta disso, e acho que é muito do trabalho que eu faço, e que a Letícia faz, e que o Luiz faz também, é tentar dar conta dessas desigualdades de alguma forma. E o sucesso disso vem justamente da empresa entender a responsabilidade dela. Ela não existe só para pagar impostos. A empresa ela tem uma responsabilidade no social, no ambiente, ela tem uma atuação, uma responsabilidade literal com todo mundo que está envolvido com ela, com os clientes, com os colaboradores, com o mercado de um modo geral. Então, a empresa que tem esse nível de maturidade, de que entende o papel dela na sociedade, tende a ter mais sucesso nesse tipo de prática e ultrapassa e passa por essas crises e nuances, enfim, que todo mercado passa, assim como o ESG está passando, né? E a empresa não deve se estremecer com alguns comentários, né? Porque tem que olhar mais o médio e longo prazo. Quando a gente está investindo e colocando, como a Mayara falou, ESG, diversidade, como uma estratégia, você não vai colher hoje. Não é hoje que os resultados vão aparecer. Então, se veio crítica, hater, o que for, gente, deixa a poeira baixar, deixa aquilo acontecer e vamos ver os resultados que vão vir lá para frente de tudo que a gente está fazendo. E essa questão de voltar atrás, numa campanha, numa comunicação que foi feita, é quando você não tem muito claro para onde você está indo, no médio e no longo prazo, né? Você fez alguma coisa ali pensando só no curto prazo. Aí você vai voltar atrás mesmo, né? Mas se você sabe muito bem o que você está fazendo e onde você quer chegar com tudo isso, não tem por que voltar atrás. E essa questão das pessoas que criticam, os detratores do tema, né? Que a gente usa muito isso no mundo aí da diversidade, sempre teve, vai continuar tendo, mas vou fazer um comparativo, por exemplo, com as lideranças das empresas. Há 5, 6 anos atrás, quando a gente estava começando um processo de consultoria dentro de uma organização, a gente, uma das metodologias que a gente usa é fazer um mapeamento ali da liderança. Quem já conhece do tema, quem é um apoiador, quem é uma pessoa que está totalmente neutra, um detrator. Antes você conseguia claramente mapear as pessoas que eram detratoras. Hoje, 5 anos depois, é mais difícil, porque as pessoas não têm coragem de levantar a mão ou de fazer comentários com os colegas de que eu sou contra esse tema. Então, se por um lado tem gente nos Estados Unidos aparecendo, levantando a mão, algumas organizações, muitas vezes na pessoa física, quando a pessoa física está dentro ali de uma organização que está falando sobre esse tema, a pessoa já não tem mais coragem, ela sabe que isso vai pegar mal. Então, por mais que ela não acredite ou que ela seja um detrator, ela não quer mais se expor enquanto uma pessoa que pensa dessa forma. Então, eu acho que isso também é uma tendência. A pessoa faz barulho e tudo isso, mas daqui a pouco, né, vai sacudindo a poeira ali, as pessoas também começam a perceber o impacto dela falar esse tipo de coisa, né? Legal. E essa coisa do compromisso com a pauta, né? É um pouco do que está na moda dizer assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, nessas horas críticas, isso aparece, né? Você consegue distinguir a ação oportunista da ação estratégica,
e construída realmente com um fundamento sólido. E essa hora da verdade e da mentira leva a gente para o próximo bloco de conversa, para a nossa próxima discussão, que é exatamente o quanto que a gente consegue trazer da comunicação, né? Como aqui tem uma boa parte da mesa comunicadora, né? A Maiara em agência, eu sou jornalista de formação, e a gente está comunicando o tempo todo e tentando fazer uma comunicação que seja mais inclusiva. A gente falou do ambiente, né? Que seja acolhedor para as pessoas de grupos minorizados conseguirem se expressar e trazer o seu valor e o seu potencial para dentro das organizações. E a comunicação acaba tendo um papel chave, né, para fazer isso acontecer. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Quero te convidar para continuar acompanhando a gente. Até mais.